Se juntos estamos, por favor, acompanhemos a leitura. E está projetada lá também na tela. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que eu deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, porque essa é a tua palavra que está sendo exposta. Obrigado porque temos a oportunidade de ouvir o Senhor falando para nós. Então, Santo Espírito, que tenha a total liberdade de falar aos nossos corações, mas não permita com que saiamos deste culto os mesmos. Ensine-nos, ó Pai amado, a ouvir o Senhor através do texto e seja com os nossos corações. Nós oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguém aqui gosta de assistir teatro? Ok. Imagine uma grande peça de teatro, então. As luzes do palco se acendem. A cortina se abre. E o cenário já está montado. Só que os personagens principais ainda não estão em cena. Mas o que acontece? Os bastidores já estão em pleno movimento. Cenógrafos, técnicos de som, figurinos, todos trabalham para que no momento certo, tudo se encaixe perfeitamente. E as pessoas que estão sentadas lá estão expectantes para que a cena comece. E todos esperam. Quando vai começar? E às vezes o tic-tac vai batendo no dedo. Você ansioso esperando que comece. Mas o que você talvez não tenha se atentado ou não considere é que a peça que você só entenderá no final da exibição, seu fim já é conhecido pelo dramaturgo, ou pelo criador da cena, ou pelo criador dessa história. E talvez você esteja aqui pensando num teatro, numa cena. Mas o que eu quero lhe falar nessa manhã não é sobre cena de teatro. Não é sobre um teatro onde você vai ficar sentado para assistir. Não, o que eu quero lhe falar aqui nessa manhã não é sobre o espetáculo de teatro. É sobre uma cena da vida comum do ser humano. A vida comum do ser humano parece teatro, mas é realidade. A vida no ordinário, muitas vezes nos sentimos assim, olhando como quem espera ver as coisas acontecerem detalhadamente e de forma clara. Se dependesse de você, você ficaria com um controle na mão. Onde acontece aquela coisa que você não entendeu, dá um start e recomeça a cena. Mas a vida não é assim. A vida, ela vai acontecendo. Às vezes nos sentimos assim, olhando para um palco vazio, esperando por algo, sem ver movimentos claros. Às vezes tudo parece parado, parece monótono, parece que Deus está em silêncio. E parece que tudo depende dos nossos esforços. Parece que é tudo de mim para mim mesmo. São os meus esforços, parece que Deus não está falando nada. Mas o que não compreendemos, meus irmãos,
É como Deus está agindo exatamente além da cortina. Ele é soberano sobre tudo, mas Ele espera que nós sejamos responsáveis. Soberania de Deus e responsabilidade humana. É uma coisa que quando você se torna reformado, você se pergunta, que negócio é esse? Mas está nas Escrituras. E a maior ilustração que eu vi disso é como um rio de duas margens. Elas caminham assim junto. A água vai passando e os rios caminham com a margem direita e a margem esquerda. E aqui nós vamos ver como Deus se manifesta providencialmente, sem que nós estejamos parados. Nós precisamos nos movimentar. Esse capítulo 2 de Ruth começa como se nós estivéssemos olhando para um campo vazio e silencioso. Não há aqui promessas visíveis. Não há pão sobre a mesa. Não há aqui um vislumbre sobre o que Deus está fazendo nos primeiros 4 versículos. Você não consegue ver aqui, ao ler o primeiro versículo, você não consegue ver tipo uma ação clara de Deus. Não há visibilidade disso. Só que o autor sussurra aqui, no primeiro versículo, tinha Noemi um parente de seu marido. Isso é muito importante para a história do povo de Israel. Se uma mulher, se existe um parente do marido, de quem essa mulher se tornou viúva, isso é importante, ou seja, essa mulher não será abandonada. E claro que historicamente, na história do povo de Israel, as viúvas não poderiam ser abandonadas. Elas deveriam ser cuidadas. Mas o que esse texto está querendo nos mostrar é como quem diz, há algo aí. Ou melhor, há alguém aqui. Alguém está posicionado nos bastidores da história. Boaz ainda nem apareceu em cena, meus irmãos. Mas Deus já havia colocado Boaz ali. O nome disso não é coincidência. É providência. E se nós analisarmos essa história do versículo 1 ao capítulo 7, ou ao versículo 7, melhor, nós vamos ver que há uma introdução providencial aqui. Parece que a história está dividida em atos. Parece que o ato 1 foi terminado, não é? Quando nós terminamos a exposição do capítulo 1, nós tínhamos o ato 1 aí terminado. Boaz, ou seja, Boaz não estava ainda presente. Ruth, Noemi estavam vindo de Moabe. Mas aqui, o que nós vemos nesse primeiro versículo, nesse capítulo 2, nos primeiros 7 versículos, nós vamos ver a introdução de Boaz na história. São 3 movimentos aqui. No versículo 1, nós vamos ver a introdução de Boaz na história. Do versículo 2 ao versículo 3, nós vamos ver a iniciativa de Ruth em buscar sustento. Do versículo 4 ao versículo 7, nós vamos ver a aparição e observação de Boaz. Então, eu queria que você prestasse atenção aqui. E o meu primeiro ponto vai ser a providência preparada. Um resgatador em cena. Vá comigo no versículo 1. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. A palavra aqui usada como parente, ela poderia ser alguém próximo, como um irmão, ou primo, ou alguém que fizesse parte do grupo familiar de Elimeleque, ou parentesco da tribo, ou do mesmo clã. Esse termo parece nos preparar para o conceito de Goel, que é uma palavra importante aqui nesse texto, nesse livro. A palavra Goel, que significa resgatador. Vamos ver que o Goel aqui, ele está conectado não apenas em Boaz, mas está conectado para o verdadeiro Goel. Quem é o nosso verdadeiro Goel? Cristo, que é o nosso verdadeiro resgatador. Um termo muito importante nesse livro que será revelado lá na frente, no capítulo 2, versículo 20, e no capítulo 3, versículo 9. E como parente, Boaz estava qualificado para ser o resgatador das viúvas, Ruth e Noemi. E Boaz é descrito aqui com qualidades invejáveis. Homem de muitos bens. Claro, mas não apenas isso.
pode significar aqui, quando se fala o homem de muitos bens, ele não está apenas conectado à posse que Boaz poderia ter, mas um homem valoroso, um homem íntegro, alguém altamente respeitado. Na nossa sociedade, um homem pode ter muitos bens sem que necessariamente seja íntegro. Existem pessoas com muitos bens, mas esses bens foram construídos à custa da desgraça dos outros. Mas quando a Bíblia trata aqui Boaz como um homem de muitos bens, está ligada à integridade de Boaz como um homem temente a Deus. E essas qualidades de Boaz, eles jogam fagulhas para o personagem mais importante de toda a história da redenção. E nesse livro, o personagem mais importante, ele está como que escondido, nosso Redentor, Cristo. O personagem mais importante aqui, Boaz, ele joga fagulha para o verdadeiro personagem, o grande rei da história, aquele sobre quem toda a história fala, que é o Redentor perfeito. Veja que mesmo antes que Noemi ou Ruth vissem a solução, o texto anuncia que há um homem muito rico. E se alguém está com necessidade, precisa perceber que sua necessidade não só se resolve com oração. Tanto é que nós, como igreja, ontem fizemos aqui um ato de doação de sangue desde sexta a sábado. Porque nós sabemos que não basta só orar. Nós precisamos nos movimentar. E quando alguém está com necessidade, ele não só precisa da nossa oração, ele precisa de nossa mão. Então, diante desse texto, quando é mostrado aqui um homem muito rico, você percebe que Noemi e Ruth estão em situação de necessidade, estão enfraquecidas financeiramente e emocionalmente. E o texto constrói aqui essa cena mostrando que este homem muito rico era parente do marido de Ruth. Pense comigo, estão em Israel, um parente rico não poderia deixar a viúva de seu parente padecer. Boaz ainda não está visível aqui na cena, mas tudo indica que as credenciais de Boaz, com sua integridade, ele está lá como um homem que se preocupa com a dor das outras pessoas. É tanto sobre as qualidades, quanto sobre a condição que já foi adiantada. Então, se já foi adiantado aqui que Boaz é o homem rico, o que é que falta de Boaz? Que se doe, que abra mão. Meus irmãos, vemos aqui, então, um Deus que trabalha nos pequenos detalhes. As escolhas aparentemente triviais, como ir a um campo recolher espiga, vão lançar aqui luzes na ação de Deus que age através do ordinário. Perceberemos aqui que mesmo quando tudo parece um acaso, o Senhor está guiando cada passo de nossa vida. Por isso, diante das circunstâncias aparentemente incompreensíveis, nós não devemos nos questionar onde está Deus diante de tudo isso. Nossa questão precisa ser como eu posso enxergar Deus diante dessas circunstâncias que nós estamos passando. Meu irmão, minha irmã, ainda que você e eu não consigamos ver, Deus está providenciando recursos e pessoas para cumprir seus propósitos. E perceba, nós estamos aqui com Boaz, um homem temente a Deus, mas quando Deus quer se levantar, até ímpios abençoam crentes. Quando Deus quer fazer as coisas, não há quem. Até o ímpio, ele é usado para abençoar o povo de Deus. Então nós precisamos abrir os olhos diante das circunstâncias, porque nós às vezes ficamos nos lamentando mais do que enxergar o que Deus está fazendo em meio das circunstâncias. Isso me leva ao segundo ponto, a fidelidade de Deus diante da nossa necessidade. Eu queria que você caminhasse comigo nos versículos 12 e 13. Veja, se no verso 1 nós vemos ordinariamente Deus agindo, se nós vemos no verso 1, Ruth vai ordinariamente como qualquer pessoa que não quer morrer à fome. Quem não quer morrer à fome, se levante. E Ruth está fazendo isso, levantando-se. E no versículo 2, Ruth diz, deixe-me ir ao campo.
para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Irmãos, era a lei em Israel que ceifeiros não poderiam colher tudo. E quando caísse um pouquinho, ele não poderia voltar, deveria deixar, porque assim os pobres e os estrangeiros deveriam se alimentar. Nós encontramos isso em Levítico 19, 9 ao 10. Encontramos isso em Levítico 23, 22. E o Senhor diz por que eles não deveriam colher as espigas que cairiam, porque o Senhor diz, eu sou o Senhor. E quando o Senhor diz, eu sou o Senhor, Ele está dizendo, eu sou o provedor. Eu faço as coisas acontecerem. Então, aquilo que cair, não se preocupem, porque as outras pessoas com necessidades vão sobreviver por meio disso. Implicitamente, quando Ruth diz, deixe-me ir ao campo apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso, implicitamente Ruth está dizendo à sua sogra, deixe que eu vá trabalhar no campo. Deixe que eu vá trabalhar no campo de quem eu achar graça. O que Ruth fará, meus irmãos, não é um trabalho leve. É um trabalho difícil. Colher espigas aqui era um trabalho difícil. Mas o que nós vemos aqui, através dessa mulher, meus irmãos, é que ela está indo fazer um trabalho difícil demais, mas nos ensinando alguma coisa sobre o valor do trabalho. Ruth é uma mulher que experimentou abundância. Você lembra que Ruth era nora de Elimeleque. Elimeleque era um homem de posses. E esse homem saiu daqui de Belém para Moabe porque havia uma crise. E chegando lá, Elimeleque morreu. Os filhos também morreram. E essa mulher está voltando aqui com a sua nora, ou com a sua sogra melhor, Noemi. Então, Elimeleque, ou seja, como homem de posse, essa mulher experimentou das bênçãos daquele homem. Essa mulher tinha posses. E diante dessa condição, essa mulher, ela não olha para a sua condição passada. Ela se propõe a trabalhar. E o mais difícil, às vezes, meus irmãos, para pessoas que tiveram uma condição abastada, é recomeçar a vida por meio simples. É recomeçar a vida nas coisas mais simples, porque é quase que um desafio para quem experimentou uma condição. Mas para Ruth, ela submete-se à condição de apanhar espigas para sobreviver. Para essa mulher, isso não é um problema. Ela tem a Deus. Essa mulher poderia ficar amargurada, em autocomiseração, se lamentando, mas ela tem os olhos fitos em Deus. E como uma mulher com os olhos fitos em Deus, ela entende que se lamentar não é a solução. Ela precisa dar um passo. Ela compreende que se eu tenho saúde, eu tenho um Deus, tenho saúde, eu preciso louvar a Deus através do trabalho de minhas mãos, um trabalho honesto para sobreviver. O que paira na mente dessa mulher, uma mulher que agora é adoradora de Yahvé, o que paira na mente dessa mulher saindo de sua casa é que Deus graciosamente vai abrir uma porta de trabalho. Essa não é aquela mulher que manda currículo, nem aquele homem do século XXI que muitas das vezes não manda currículo e fica orando para que Deus abra uma porta. Essa faz. Ela vai. E essa mulher nos ensina aqui o valor do trabalho, como não darmos espaço ao vitimismo, porque, meus irmãos, pessoas vitimistas pensam que todo mundo deve alguma coisa para ele. Pessoas vitimistas, elas ficam esperando que as coisas caiam. O vitimismo faz com que você se olhe sempre como um coitadinho ou coitadinha. O vitimismo faz você pensar que tudo gira em torno de você. Mas Ruth não tem tempo para isso. Ela sai para trabalhar e a vida nos ensina que nós devemos trabalhar sim, e isso exige esforço. Ruth nos ensina sobre o valor do trabalho e mostra que o trabalho em si é uma dádiva de Deus, meus irmãos. Todos nós somos chamados, através de Ruth, a contemplar Deus em sua soberana graça, mas não pararmos por aí.
sairmos diligentemente para fazer com que, com as nossas próprias mãos, nós possamos prover para a nossa família. Mas a coisa não é muito clara para o século XXI. No século XXI, existem muitos crentes que pensam que o trabalho é fruto do pecado. Alguns até dizem, culpado é Adão por eu trabalhar. Adão vai se ver comigo quando eu chegar lá. Meu irmão, não. Adão não foi deixado no jardim do Éden, contemplando, assim, acordando, bocejando, sentado. Não. Adão foi deixado no jardim do Éden para trabalhar. Então, trabalho é dádiva. O que o pecado fez foi dar uma carga pesada ao trabalho ou trazer sofrimento sobre o trabalho. Agora, o que você e eu ganhamos de Adão é preguiça. Isso é pecado mesmo. Isso aí é resultado do pecado de Adão. Aí, quando nós chegamos para Adão, podemos lhe dizer, cara, você fez eu ser preguiçoso. Porque, meus irmãos, nós precisamos ter os olhos no trabalho. Sim, é difícil você estar hoje aqui no culto e amanhã tem que acordar 6 horas e pegar um trânsito e você ir reclamando no trabalho. Não reclame. Agradeça, porque tem pessoa que está procurando esse trabalho. Não reclame. Tem pessoa que está orando, está falando, Senhor, me dê uma oportunidade de trabalho. Mas às vezes nós que temos, queremos viver reclamando por tudo. E olha essa mulher acordando cedo aqui, para ir trabalhar. Irmãos e irmãs, o que nós precisamos é quando a preguiça chegar, convidarmos ela a se retirar. Porque nós não somos identificados mais por Adão. Nós somos identificados por Cristo. E em Cristo nós temos uma nova identidade. E em Cristo nós entendemos o valor do trabalho. Nele nós aprendemos que nós louvamos a Deus e glorificamos Ele com o trabalho das nossas mãos. E o verso 3 diz o quê? Vá no verso 3 comigo. O verso 3 diz assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava espiga atrás dos ceifeiros. Por casualidade, olha só essa palavra, por casualidade entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Repetindo mais uma vez, que era a família de Elimeleque. Essa palavra por casualidade é aquela que no século XXI nós podemos entender como, não foi um acaso. Mas irmãos, Ruth aqui age com humildade e diligência. E mesmo em sua iniciativa, embora aqui Ruth haja com humildade e diligência, é Deus quem dirige. A palavra aqui que nós temos por casualidade, o narrador aqui entrelaça essa cena com ironia providencial. Há uma cena aqui que o narrador quer fazer compreender, entrelaça aqui uma cena cultural com uma ironia providencial. Ou seja, o termo que nós temos aqui por casualidade, no original, essa palavra sugere por acaso aparente. Mas, ironicamente, ela revela controle divino. Porque, irmãos, para quem é crente, sabe que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. O que encontramos aqui é uma construção irônica. Ao leitor que crê na soberania de Deus, está claro que não existem acasos. O autor do texto quer nos mostrar que Deus guia discretamente cada passo das nossas vidas. A liberdade humana se desenrola aqui sobre o governo da providência de Deus. Sim, nós confiamos que Deus é soberano, mas nós temos que acordar cedo para trabalhar. Nós já fomos salvos, mas nós ainda temos uma responsabilidade. É aquela que a teologia reformada olha entre o já e o ainda não. Nós sabemos que Deus é provedor. Nós sabemos que Deus pode fazer alguém vir nos abençoar. Mas nós também sabemos que nós podemos orar para que nós sejamos bênçãos na vida das outras pessoas. Este aqui é um exemplo clássico da doutrina da providência de Deus. Como ensinada pelo reformador João Calvino, o reformador de Genebra, ele vai dizer que o acaso é apenas a aparência de Deus operando soberanamente nos detalhes. E por mais que eu e você não consigamos ver o desenrolar da história, meus irmãos, creiamos
Deus está até mesmo nos pequenos detalhes. Deus também age no ordinário. O ato de ir ao campo aqui, o ato dessa mulher se levantar, ir ao campo, é completamente comum. É o ato que todo trabalhador faz de manhã. Levanta, vai trabalhar. E às vezes é uma cena difícil, pesada. Às vezes é um chefe difícil. Mas você sabe que você é líder da família. Você precisa se levantar. Tem que fazer alguma coisa. É um ato comum. Mas é um meio pelo qual Deus leva Ruth aos campos de Boaz. Talvez você esperava que Deus falasse na tua vida de alguma forma, ouvir uma voz, ouvir alguma coisa, mas Deus também está nos pequenos detalhes, nas coisas ordinárias do dia a dia. Ele está se revelando nas coisas comuns do dia. Não espere Deus somente no sobrenatural, porque nós às vezes esperamos Deus só no sobrenatural e perdemos o que Deus está fazendo nas coisas normais do dia a dia. Quando você lava a louça ou varre a tua casa, Deus está ali nas coisas ordinárias do dia. Quando você, homem, se levanta, serve a tua família, abdica às vezes da tua agenda para servir a tua família, Deus está nessas coisas ordinárias. Quando você, por exemplo, a mamãe coloca a fralda na filha, mudar a fralda, Deus está nessas coisas ordinárias. Quando você, por exemplo, homem, se propõe a ouvir a tua esposa, ouvir as suas dores e orar com ela, Deus está nessas coisas ordinárias do dia a dia. Nós às vezes só queremos ouvir que Deus fale para nós. Meus irmãos, Deus está a todo momento falando quando a Bíblia está aberta. Deus está falando. Hoje você esteja vivendo meio que desorientado sobre o que fazer na vida. Assustado sobre como as coisas estão seguindo na sua vida. Mas o texto aqui nos lembra de uma verdade poderosa. Deus não é pego de surpresa. Ele já preparou o campo, já posicionou as pessoas e, acima de tudo, já está cuidando dos que neles confiam. O Deus da providência age discretamente e muitas vezes ele não se mostra. Por quê? Porque ele está agindo poderosamente nos bastidores da história. Devemos ser diligentes, mesmo na escassez, confiando que Deus dirige nossos passos. A fidelidade comum é o palco onde Deus revela a sua glória. É nas pequenas coisas do dia a dia, na resposta que você vai dar diante do problema. Quando você é atingido e parece que mexeram naquilo que te dá respeito. Quando você é injustiçado e você precisava responder de uma forma que você mostraria que não, você não perdeu o posicionamento, mas você pensa em Deus e compreende que Ele está diante de todas as circunstâncias. E você diz, eu vou glorificar a Deus nisso. Deus é glorificado nisso. Quando lá no teu trabalho você sabe que é penoso, é pesado, mas você se levanta porque você precisa honrar a sua família como chefe da casa e você precisa se levantar. Deus é glorificado nisso, nas coisas pequenas. E aqui o meu terceiro ponto é o favor providencial. Graça no campo do Redentor. Vá comigo no verso 4 ou 7. E perceba que Boaz é um abençoador. E por isso ele transforma as coisas comuns do dia a dia numa liturgia de adoração. Olha só no versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus ceifeiros que o Senhor esteja com vocês. Você sabe o que significa isso? Implicitamente Boaz está dizendo que a paz do Senhor esteja com vocês. Boaz é aquele chefe que leva... Ele não tem vida dupla, não. Não é aquele crente que pensa que não. Eu tenho o meu trabalho secular e tenho a minha vida. Gente, se você nasceu de novo, já não tem trabalho secular. Você já não tem vida dicotômica, não. Não existem dois mundos. Você é crente lá no trabalho. E você é o elemento de Deus para a mudança lá no trabalho. Você é o meio pelo qual Deus será adorado lá.
no trabalho. Então Boaz compreende o seu trabalho e ele faz disso como uma liturgia de adoração a Deus. Ele faz do seu trabalho um culto a Deus. E ele cumprimentou seus servos, dizendo: o Senhor seja convosco. E eles responderam, no mesmo versículo, que o Senhor o abençoe. John Peter Lang diz que um verdadeiro crente é também o melhor patrão. O verdadeiro crente é também o melhor patrão. Quando os crentes se propõem a criar empresas, são para abençoar, são para ser os melhores patrões. Então, se você foi chamado para começar um trabalho, seja a bênção, porque não é sobre você. É sobre o Deus que você adora. E aqui nós precisamos entender que uma fé viva... Obrigado, meu irmão. Precisamos entender que uma fé viva em Deus é o melhor vínculo entre patrão e empregado. Ele não dicotomiza a vida entre secular e sagrado. Para Boaz, tudo é sagrado. Ele se dirige a seus empregados com devoção. E por onde Boaz passa, deixa marcas da sua vida com Deus. A maneira dele tratar seus empregados dava abundantes provas de que era um homem temente a Deus. Boaz é aquele homem que as pessoas, ao olharem para ele, vão dizer que é um cara íntegro. A minha pergunta é: será que é disso que as pessoas falam sobre nós? Quando as pessoas olham para nós, eles conseguem dizer que nós somos homens e mulheres íntegras. Quando as pessoas olham para nós, as pessoas mais próximas de nós, elas conseguem dizer que há alguma coisa diferente entre essa pessoa e os do mundo? Irmãos e irmãs, como escreveu o reverendo Hernandes Dias Lopes em seu comentário de Ruth, você conhece um homem de Deus não pela alta posição, não pela alta posição que ela ocupa, não pelos cargos eclesiásticos que exerce, mas pela forma como ele trata seus subordinados. Já disse certa vez um teólogo: você quer saber se o cara é homem de Deus? Olha como ele trata a sua família. Porque no domingo, todos são crentes, até o ímpio passa aqui, ouve o louvor que está bom e levanta as mãos. Mas a coisa é como é lá em casa, como é no trabalho. Então, o que Ruth aqui faz para nós, ou o que Ruth aqui demonstra para nós, ou o que Boaz, melhor, demonstra para nós, é um homem temente a Deus. E claro, um homem temente a Deus se mostra nos seus relacionamentos. Ele repara Ruth e pergunta: de quem é esta moça? Ou seja, qual é a procedência? O que implica um reconhecimento social e familiar. A resposta mostra que ela é uma estrangeira moabita, mas também alguém diligente e respeitosa. Veja comigo no verso 7. Ela me pediu que eu a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Olha o testemunho que estão falando da Ruth. Uma mulher íntegra. Testemunho dessa mulher. O servo aqui responde a Boaz e reconhece que Ruth pediu permissão para trabalhar desde cedo. Características que apontam a virtude dessa mulher. E como tivemos comentado com o pastor Arthur, quando tivemos preparando aqui a exposição de Ruth, se considerarmos o livro que vem depois, dentro da literatura hebraica, provavelmente a mulher de Provérbios 31 está se tratando dessa mulher aqui, Ruth. Mulher com essas qualidades invejáveis. Boaz vê a estrangeira e valoriza a sua fidelidade. E começará a estender aqui a graça. Vemos aqui uma antecipação da redenção dos gentios e do amor de Cristo pela sua noiva. Na verdade, o Senhor conhece os seus e vê sua fidelidade e age em favor deles. Ruth, sendo estrangeira, é acolhida, e assim como nós, gentios, povos que antes não faziam parte da aliança, foram trazidos aqui no povo de Deus, como Paulo escreve em Romanos 11:17. Então Ruth nos ensina que Deus, nós encontramos aqui na história de Ruth, um Deus soberano, um Deus que trabalha nos bastidores da vida e da vida ordinária para cumprir seus propósitos eternos.
Ele prepara também o Redentor. O Redentor também prepara os espaços pelos quais as pessoas passarão e dirige as pessoas fielmente até a macro-história da redenção. Sua história é um recorte da macro-história da redenção. Tudo isso, tudo de nossas histórias, ele não é deixada solta. São partes daquilo que Deus escreveu, apontando para a macro-história da redenção. Exposto esse texto, como podemos aplicar então esse texto? Como podemos aplicar esse texto na nossa vida? Irmãos, a soberania de Deus não inibe a nossa responsabilidade. Por exemplo, nós devemos orar quando estamos doentes, mas você deve ir ao médico para te receitar remédios. Veja, nós somos chamados a orar, mas nós devemos consultar os médicos. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós devemos orar para que Deus conceda uma vaga de emprego para aquele irmão que nós estamos orando que não esteja trabalhando. Mas nós precisamos orientar. Faça o currículo, faça um curso, se especialize, estude. Ou seja, nós temos responsabilidades. Deus é soberano sobre tudo, mas nós temos tarefas para fazer. Nós temos responsabilidade. Devemos compreender que nunca estamos sozinhos. Deus está caminhando conosco e nos conduzindo. Nossa história é parte da macro-história da redenção. Assim como nós temos um Boaz aqui, que abre as mãos para Ruth, uma estrangeira, nós temos um Cristo que abriu os braços. Só que Boaz não morreu na cruz, mas Cristo morreu na cruz, com os braços abertos, chamando: vindem, venham, aqueles que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Cansados de dores, cansados de problemas, cansados dos maiores desastres, dos maiores desamores dessa vida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A história de Ruth, a história de Boaz, não para por aqui. Ele aponta para uma macro-história da redenção. Que Deus em Cristo nos ensine a enxergar isso. Eu queria pedir para você baixar a tua cabeça e já nessa oração, levar você a refletir um pouquinho. Você vai cear ao Senhor. Você vai cear ao grande Deus. E nós, a Igreja Batista Reformada, não olhamos na ceia como memorial. Para nós, Cristo está presente. E ceamos com os olhos de quem está ceando diante de um Deus. Então, ore. Se você tem alguma história não tratada, se há alguma cena que carece de perdão, então perdoe agora. Se precisa pedir perdão, peça perdão agora. Só não deixe de cear por alguma coisa. Só não deixe de cear. Mas que você vá a Deus orando para que Deus te traga à mente aquele pecado que não foi confessado e confesse.